Muito bom dia! Segunda-feira, começando uma semana aí novinha, né? Pra gente ficar mais parecido com Cristo no decorrer da semana. Que coisa linda, né? Muito feliz de estar aqui com vocês de novo. Quero saber, descansou final de semana? Curtiu muito a IPP-TV? Porque a programação aqui não para no final de semana. A Manhã IPP não tem de sábado e domingo, mas a programação da IPP-TV continua. Eu quero dar bom dia para você que está aí do outro lado e eu quero saber aonde você está nos assistindo. Qual é a sua cidade, seu estado, seu país, né? Porque a gente fala até para fora do Brasil, tem muita gente que nos acompanha fora do Brasil. E eu quero saber de onde você está falando. Conta também como que está o clima aí, porque eu gosto de saber o clima. Aqui em São Paulo, um solzinho começou hoje, gostoso, né? E uma semana novinha começando aí, já começamos meditando na palavra de Deus, né? Um devocional aí, todos os dias antes do Manhã PP tem um devocional que começa cedinho, começa 9h30, né? E você pode acompanhar até às 10 horas, fazer esse devocional antes de estar aqui comigo, né? E hoje a gente vai falar de um tema, gente, muito especial. Eu sou suspeita porque eu amo. Gosto demais de evangelismo e evangelismo na rua. Eu sou apaixonada. Toda vez que eu fazia avanço missionário aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, eu ficava na equipe do evangelismo. Gosto demais, sou apaixonada. Não perco uma oportunidade, né, de falar com alguém na rua, eu gosto demais. E para falar com a gente, nós vamos conversar com o Silvio e o Dudu, que trabalham com evangelismo na rua. Eles já estão aqui, daqui a pouco eu vou conversar com eles. Mas eu quero dar bom dia para o Silvio e para o Dudu já e falar um pouquinho, né? Só dar um bom dia e falar como é importante a gente falar disso, né, meninos? Bom dia. Bom dia, bom dia. Graça e paz a todos que estão assistindo aí a IPP-TV. Para mim é uma gratidão estar aqui com todos aqui. Amém? Muito bom dia, graça e paz. Como a Lídia falou aí, é um tema muito importante, mostrar o trabalho que Deus tem feito, né, através de nossas vidas nas ruas, e vamos ter essa oportunidade de estar compartilhando um pouco aqui com vocês. É coisa linda demais, meninos. Eu tô louca para sentar aí nesse sofá e conversar com vocês, mas antes a gente vai falar de algumas coisas, né? E tem um comentário durante o programa Sala de Prosa, o pastor Hernandes Dias Lopes, ele alertou sobre a necessidade de evangelização por parte das igrejas, né? Igreja que não evangeliza está doente, ele disse. Evangelizar é quando a igreja tira o foco dela mesma para servir a Deus, levando o evangelho a quem carece da graça para ser salvo, explicou o reverendo Hernandes, né? E ele ainda completa, e nós temos muitas motivações para evangelizar. E entre elas, ele citou que Deus usa a igreja para esse propósito. O governo não vai evangelizar, a ONU não vai evangelizar, resumiu. Logo, esse é o papel da igreja e dos cristãos. Se eu não fizer, quem vai fazer? Lança a questão, né, o reverendo Hernandes Dias Lopes. A Bíblia diz que Deus vai cobrar o sangue da nossa mão, daquele ímpio que morreu sem ouvir a palavra, pontuou o reverendo, né? Segundo o pastor, hoje em dia tem muita igreja que se preocupa em realizar congresso, conferência, seminário, simpósio, que atravessa o Atlântico para isso, mas não atravessa a rua para falar de Jesus, observou o reverendo, né? Tirar a igreja do comodismo tem sido uma grande necessidade. Não importa o método de evangelização, mas a ação em si. E se você fizer, vai funcionar, porque o poder vem do evangelho, não é a sua eloquência, conhecimento, método ou estratégia, alertou o reverendo Hernandes. Outra coisa, a igreja não precisa ficar assim, não importa onde esteja, se na região rural, se na cidade ou num grande centro urbano. Deus pode fazer a igreja florescer. E é por isso que a gente vai falar de evangelismo hoje. Diz que os anjos anelaram para escutar o nosso lugar, né? E quem diz isso é a palavra de Deus, né? E por isso eu quero aproveitar e ler o que diz em Mateus 28, 19 a 20, que diz assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século.
Está lá em Mateus 28, 19 a 20. Gente, é sobrenatural o que acontece quando a gente evangeliza. Eu sei que nós já chegamos, quando a gente saía para evangelizar, a gente era unânime, assim, as pessoas ficavam preocupadas, como é que eu vou falar da palavra de Deus? É uma responsabilidade que causa um temor, né? Mas é sobrenatural o que acontece, o que Deus faz com aqueles que se dispõem a ir e a falar da palavra de Deus. E daqui a pouco a gente vai ouvir testemunhos assim que eu tenho certeza que vão falar com a sua vida e vão ser muito gostosos. Já viu na rua, você está passando e de repente alguma coisa te toca, uma música, uma palavra? Hoje a gente vai estar frente a frente com esses meninos que fazem isso. E é muito gostoso. Eu sempre, às vezes no metrô, dá vontade de conversar com aqueles que estão lá falando, né? Às vezes toca uma música, um louvor, só a melodia, assim, a gente sabe que é um louvor, a gente identifica, né? E a pessoa está lá, levando, sendo usada por Deus. Dá vontade de conversar com aquelas pessoas, né? Vontade, mas não dá, na correria não dá. Hoje a gente vai poder. Hoje, pode mandar sua pergunta, está ao vivo aqui. Eu estou acompanhando no chat aqui as perguntas. Pode perguntar, pode... Abusa aí desse canal que nós temos, né? Com a graça de Deus, de poder nos comunicar à distância, onde você estiver. Então pode mandar aqui, que eu leio os comentários. E agora a gente vai ver os stories que nós escolhemos para edificar, para compartilhar com você, edificar a sua vida, porque chamou a nossa atenção, edificou a nossa e a gente compartilha. Vamos lá para o nosso quadro Stories que Edificam. O Stories que chamou nossa atenção foi da Flávia Gross, que ela postou dia de agradecer. Olha aí, ela postou uma foto, uma mãozinha, né, em oração e a cruz, né? Dia de agradecer, tem a Bíblia ali também. Lembrando que domingo é dia de adorar o Senhor, né? E uma imagem dessas toca a nossa vida, né? Porque a gente, às vezes, na correria do dia a dia, como eu falei, a gente esquece de agradecer, né? E um post desse com a cruz, a Bíblia e a mão orando, chama a nossa atenção, porque realmente a gente reflete, né? Parei para agradecer. Olha tantas coisas que o Senhor tem feito por nós, né? Que Ele fez, faz e fará. E será que eu estou agradecendo? Flávia, obrigada. Seu stories edificou e a gente compartilhou. E também outro stories que chamou nossa atenção foi uma que falou assim: a nossa cultura é louca. E os conselhos, é do Marcos Melo, gente. A nossa cultura é louca e os conselhos que oferecem para os homens são conselhos loucos, desprovido da sabedoria divina. E ele está indicando aí o livro fenomenal Homens Aconselhando Homens. Vou repetir a frase do Marcos. A nossa cultura é louca e os conselhos que oferecem para os homens são conselhos loucos, desprovidos de sabedoria divina. Tá falando aí dos conselhos do mundo, né? E a dica fenomenal, Marcos, nosso diretor de produção aqui, ele posta muita coisa edificante. A gente pode seguir ele lá, que não é puxa-saquismo, não. É porque realmente edifica e dá para tirar várias dicas aí, muito gostosas. Marcos, obrigada, viu, diretor? Você é uma bênção nas nossas vidas. E é isso aí, gente. A gente vai agora para um rapidinho intervalo e vamos voltar conversando com eles, com o Dudu e o Silvio, que realizam evangelismo desde 2014, com o nome de projeto Onde Dois ou Três. Sempre Onde Dois ou Três. Se eu estiver errada, é isso mesmo, meninos? Sempre onde dois ou três, sempre no intuito de propagar o reino. E eles propagam nas ruas, nas praças, alguns pontos turísticos e comunidade. Toda providência necessária eles têm, né, como bíblias, equipamentos de som, alimentação para moradores de rua. E quando eles não recebem por doações, eles tiram do próprio bolso. Eles usam como ferramenta evangelística a música e, para a glória do Pai, o projeto vem dando muitos frutos. Eles não buscam ganhar algo em troca, mas sim compartilhar a palavra de Deus, ciente de que são instrumentos de Deus, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Eduardo e Silvio, daqui a pouco a gente vai falar com esses mensageiros cristãos, né? Muita bênção. Daqui a pouco, depois do intervalo, a gente já volta falando mais sobre esse assunto tão gostoso.
De 13 a 15 de novembro, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros e o Ministério Impacto convidam você para a Conferência Jovem Impacto 2021. Pecados Intocáveis, o Evangelho como instrumento para vencermos pecados toleráveis. Arival Dias Casimiro, Alexandre Sacha, Hernandes Dias Lopes, Chun Chung, Emílio Garófalo, Leandro Lima e Banda Projeto Sola já estão confirmados. E você é o nosso convidado. Acesse ministérioimpacto.com e faça sua inscrição. As vagas são limitadas. Conferência Jovem Impacto 2021. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros já está no Kawai. Baixe o aplicativo, busque por IP Pinheiros e acompanhe os nossos conteúdos exclusivos nesse novo canal. E não deixe de curtir e compartilhar nossos vídeos. Continuamos com a Palavra de Deus em todas as plataformas, nos mais diferentes formatos, para abençoar você. IP Pinheiros no Kawai. Divulgue essa novidade. De segunda a sexta, tem programação ao vivo para você. Suas manhãs começam com o pastor Mariano Alves Júnior e seus convidados no Café, Prosa e Missões. E um tempo de oração com o pastor Arival Dias Casimiro, no Orando pela Cidade. Às 9h30, medite na Palavra de Deus no Vida Devocional. Às 10 da manhã, Lídia Dickel te espera no Manhã IPP. Saúde, bem-estar, viagens, artesanato e muito mais no programa que já faz parte do seu dia a dia. 11h30 da manhã, as boas notícias entram em pauta. O nosso time de jornalistas, sempre em busca de informações que enchem o coração de esperança. Você vai ficar informado com Notícias do Bem. Em seguida, uma roda de conversa sobre temas bíblicos e importantes debates sobre a vida cristã. Entre nesse grupo e participe do Conversa da Tarde. De segunda a sexta, sempre ao vivo, aqui na IPP TV, a sua TV missionária. De segunda a sexta, às 7 da manhã, a criançada tem espaço na IPP TV. Diversão, histórias e muitas lições para a vida dos nossos pequeninos no Pinheirinhos TV. E aos sábados, 7 da manhã, tem sempre a estreia de um novo programa da temporada. E eu quero ver você por aí, hein? Pinheirinhos TV, aqui na IPP TV, a sua TV missionária. 1 milhão de missionários no YouTube. Essa é a nossa meta. Para que o trabalho da Igreja Presbiteriana de Pinheiros alcance ainda mais pessoas na internet, nós contamos com você. Se inscreva no nosso canal, acione o sininho para receber as notificações e compartilhe nosso link com a família e os amigos. É só clicar no botão vermelho que aparece embaixo do seu vídeo. Participe desse grande projeto missionário e ajude a IPP TV a propagar cada vez mais a Palavra de Deus. Toda terça, às 8 da noite, o reverendo Arival Dias Casimiro te desafia a se envolver com a obra de Deus no programa Você é um Missionário. Entrevistas, testemunhos, sorteio de livros e a sua participação ao vivo pelas redes sociais. Horário alternativo aos domingos à 1 da tarde. Você é um missionário, aqui na IPP TV, a sua TV missionária. Livraria e Editora Hebron,
Bíblias, livros e devocionais disponíveis para compras online e entrega em todo o Brasil. Na Hebron, você encontra títulos exclusivos e combos selecionados para sua melhor experiência literária. E comprando na Hebron, você ainda colabora na obra missionária, já que toda a renda vai para missões no Brasil e no mundo. Acesse editoraebron.com.br. Conheça o nosso catálogo, escolha seus livros e contribua com a Junta Missionária de Pinheiros. Hebron, lugar de comunhão pela palavra. Muito bom, de volta. Agora estou muito feliz de estar aqui com o Silvio e com o Dudu para a gente falar do evangelismo de rua. Eu já falei que eu sou suspeita porque eu amo. Eu tenho um chamado de evangelismo, eu já sei disso. Né? Eu acho que todo mundo, na verdade, tem, né? Acho que todo mundo é missão, todo mundo foi chamado a id, né? O id, levar o evangelho. E vocês, meninos, desempenham um trabalho tão incrível, tão incrível. Daqui a pouco a gente vai mostrar aí algumas cenas, algumas imagens, né? Mas eu queria pedir para vocês falarem, para quem não conhece o trabalho de vocês, esse é o Silvio, gente, é o Silvio, e esse é o Eduardo, e eu queria que vocês começassem a falar um pouquinho desse projeto, o que é o projeto, e contar um pouquinho para a gente. Pode começar com o Silvio, depois o Dudu fala também um pouco. Chamado Elton. E aí ele perguntou para mim o que é que eu tinha vontade de fazer, entre uma conversa e outra, aprendendo da Bíblia também, que a gente se alimentava muito da palavra, era um estúdio, né? Fui lá para gravar, no intuito de gravar um disco, um CD. E aí, entre uma gravação e outra, começamos a conversar, se conhecer melhor, ter aquela comunhão. E aí ele perguntou o que é que eu tinha vontade de fazer, eu falei, eu tenho vontade de ir para as ruas, para pregar o evangelho, para falar da palavra. E ele disse que tinha o mesmo sentimento, né? E aí eu creio que Deus não só usou ele para me ensinar muito, né, da palavra, como também para ser meu parceiro de rua. Entendeu? Legal. E aí a gente começou a ir para as praças, e aí a história é o que vocês verão depois aí, né, Dudu? Né? Isso aí. E você, Dudu? Então, eu conheci o Silvio, foi em 2017? 2017. Eu com outros irmãos, a gente já, desde 2006, já vinha fazendo trabalho nas comunidades, nas ruas, né? Tive a oportunidade também de fazer um trabalho no Rio de Janeiro, no Vigário Geral, né? Junto com outros irmãos. E aí eu fazia um culto de hip hop dentro da igreja lá. E aí o Silvio, ele foi convidado... Convidado do convidado dele. Que a gente não se conhecia. Tá no Rio? Não, Nesse culto de hip hop culto na de igreja. hip hop. Ah, tá. E eu fui no intuito de falar, vou lá conhecer alguns irmãos para convidar para levar para rua também. Eu falei que tipo como se Deus estivesse falando, vai lá que você vai É conhecer. lindo que Deus faz, né, meu Deus? E aí foi esse encontro. Aí ele me convidou, fui com o Nego Ed, né? E desde então a gente tá junto até hoje. Tem até o vídeo lá, né, 2017. E desse encontro evangelístico, né, se criou uma irmandade, né? Tanto a gente tem momentos com a família, né? Tanto a família do Silvio, a minha família, a família do Elton. Então, hoje a gente é uma família, não é só ali, tá ali naqueles momentos, mas momentos de tristeza, a gente já chorou bastante. Ainda mais nessa pandemia aí, e a gente se abraça também nesse momento de comunhão, no partilhar também, né? E um vai aprendendo com o outro. Né? E essa é o que você falou no começo, né? Atravessar a rua ali, falar de Deus, no trabalho, é na escola, é na faculdade, no dia, né? Ser a voz ali, falar do amor de Deus, né? Todo lugar que eu paro, eu falo desse amor grandioso, né? Que me alcançou, e eu tô aqui para fazer a vontade do Pai.
É lindo demais. Eu falo a mesma coisa, porque não tem como você ser alcançado com essa graça irresistível que a gente, por nós mesmos, não nos converteríamos, né? Mas essa força, esse amor, essa graça que nos atrai, depois não tem como você não querer que os outros sintam também, né? Eu digo que é que nem um tesouro que você encontrou, que quanto mais você tira daquele baú e dá para os outros, mais vai surgindo assim, e aí você tem que dar mais e quer dar mais, porque vai proliferando, né? É muito bom. Ô, gente, tem um vídeo aí deles nas ruas. Daqui a pouco a gente passa aí, a gente vai passar daqui a pouco, mas enquanto isso eu quero perguntar uma coisa para vocês, que eu estou ansiosíssima para perguntar isso. Um testemunho que marcou mais a vida de vocês nas ruas, assim, quando vocês dançaram, apresentaram e alguém tipo, foi tocado, assim. Eu queria que cada um contasse um. Então, o que me marcou De muitos, né? De muitos. Assim, o que me marcou de muitos, assim, quando a gente começou numa praça no centro de Diadema. Nessa praça rolava tráfico de drogas lá. A gente percebeu o movimento, via que os traficantes vendiam cocaína através de uns cones de doce. Nossa. Né? E quando a gente chegou lá, eles se revoltaram. Eu levava até minha esposa, e eu lembro que minha esposa até falava que eles ficavam comentando, quem esses caras aí, esses caras pensam que é quem para falar de Jesus, que não sei o que e tal. Nossa. E teve pessoas que ali naquele momento, com o tempo, foram tocadas pelo poder da palavra de Deus, inclusive moradores de rua, que a gente lida muito com moradores de rua. Que a gente mais assim conversa, né, fala da palavra morador de rua. E o que é incrível, Lídia, é que eles conhecem a palavra, entendeu? Eu já vi Conhecem a muito palavra, disso, entendeu? muitos Então, conhecedores. Aí já teve pessoas, e aí foi passando o tempo, a gente foi ficando lá, eles sentiram nossa falta, tinha vez que eles viam a gente, quando é que vocês vão na praça, tal? Por quê? Porque a gente tem aquele contato que muita gente não tem, porque eles marginalizam os moradores de rua, né? Tem medo de chegar perto, tem medo de conversar, e nem todos, né? A gente não pode julgar todos. Tem aqueles que roubam, entendeu? Fazem coisas erradas, mas tem gente de bem também nas ruas. E aquelas pessoas sentem falta de uma conversa, de um abraço, de dizer, olha, eu existo. Entendeu? Exatamente. E essas pessoas amavam estar junto com a gente, porque a gente dava essa atenção. Quantas vezes a gente já chegou em casa com um cheiro de morador de rua, porque a gente abraçava mesmo, né? Tinha aquele contato verdadeiro, verdadeiro. E aí tinha vez que a gente não tinha o que dar para eles davam pra gente. Chegava um morador de rua, toma uma garrafa de água mineral, toma isso, toma um refrigerante. Então, foi uma coisa que me marcou muito. Por quê? A gente vê que pessoas que não tinham o que comer, estavam ali nos abençoando. Entendeu? Isso é verdade. Ou seja, o que eu costumo falar para as pessoas é que quando vamos a estes lugares, somos muito mais abençoados do que abençoadores, porque além da gente aprender, a gente vê que a gente às vezes reclama demais. Entendeu? Exatamente. Então é isso que me marca Não, a vida na comunidade ela é muito interessante. Meu marido fala isso porque ele faz o trabalho nas comunidades, né? E é impressionante como as pessoas elas se dividem, não falta nada, eles se ajudam, é uma irmandade, é uma coisa que a igreja muitas vezes não tem, né? É uma loucura isso, é muito bonito de ver. Quando eles têm, eles compartilham. Uma vez estava doando cesta básica e era a última, né? E daí a irmã dividiu a cesta básica com a irmã, ela foi muito bonito assim. É muito gostoso mesmo. E depois eu vou falar do projeto Resgate também, que é um trabalho que a gente vê essas vidas que você falou restauradas. Uma vez eu perguntei para o Marcão, né? Marcão, mas tem alguém que... Porque a gente, o olhar humano, a gente acha que a pessoa não vai sair dali. Muitas vezes eles não querem também. Só que Deus, a graça que nos alcançou, alcança eles também. Assim e como me alcançou. Deus faz milagres. E aí você falou um negócio que eu só vou falar rapidinho. Quando eu vi um vídeo uma vez que fala que um ator entrou num ônibus vestido de mendigo e ele pediu um abraço, ninguém dava abraço. E aí, de repente, de tanto ele falar, uma senhora veio e abraçou ele e ele fala, gente, eu sou ator, eu sou cristão e assim eu queria falar para vocês que nós somos diante de Deus, nós somos assim, nós estamos todos sujos, mal vestidos, com traços de imundícia e vem Deus e nos abraça do jeito que a gente está, né? E é muito bonito isso, porque independente da posição social, da raça, da cor, sem Cristo a gente anda sujo, maltrapilho e Deus vem e nos abraça, né? Graças a Deus. Né?
E Dudu, fala pra você um testemunho. Olha, tenho vários, assim, né? Um que me marcou também foi quando eu tive a oportunidade de ir num lugar chamado Cidade dos Leprosos, que fica em Pirapitingui, perto de Sorocaba. Ali eu tive um impacto, né? Assim, eu falei, rapaz, o que eu vou falar? E de ver as pessoas tomadas pela doença, assim, foi algo para mim, primeiramente, foi um choque, né? Eu vi um irmão sem braço, né? O que me marcou muito foi um senhor já de idade, ele só tinha o toco do pé mesmo, assim, e ele ia para a igreja, assim, bem devagar, no ritmo dele. E aí eu ia dar a carona para ele, né? Que a gente pegava alguns moradores que tinham uma dificuldade de locomoção. O senhor quer ir? Não, eu vou indo. Eu vou demorar um pouquinho, mas eu chego lá. E ele fazia esse trajeto direto para a igreja, que é nessa cidade dos leprosos, né? Hanseníase lá, né? A igreja era um pouco longe, era como se fosse um condomínio fechado lá, mas era tipo uma mini cidade lá dentro, né? Então me marcou muito ali aquela força daquele senhor, né? E resumindo, outra também foi aqui na Zona Sul de São Paulo, eu com um dos tais, que é um outro irmão também, que é da rua, e a gente foi fazer evangelismo num ponto de droga, né? Aí o pessoal liberou e tal. E aí eu vi toda aquela situação. Aí remarcaram uma vez para um outro dia. E aqueles caras que deu oportunidade pra gente, que é do crime, que estavam com uma arma na mão, tava com a Bíblia. Uau. Aí eu olhei assim, eu falei, fulano de tal que tava naquele dia. O pessoal tudo com a Bíblia, louvando. Rapaz, aí eu comecei a chorar, eu falei, puxa, olha o que Deus faz. E igual a gente vai pra rua sábado, ver aquela pessoa que tava ali na rua sair daquela situação. É igual o irmão Zé Paulo fala, né? A gente tem que pegar na mão dele e falar, você quer sair daqui? Vem com a gente, né? Então, ter aprendido muito, assim, Deus, é o que o Silvio falou, né? A gente sai dali abençoado e fala, meu Deus, que responsabilidade, né? E pela graça de Deus, né? Porque quem convence é o Espírito, a gente não é nada. A gente só faz aquilo que o Pai nos ordena, né? E é pela graça mesmo, assim, é pela graça e misericórdia do Pai, mano. Exatamente, eu falo que nós somos espectadores da graça de Deus, né? A gente só vê o que Deus tem feito, porque é sobrenatural ver. Eu sei no evangelismo que a gente fazia, às vezes você chegar, a pessoa até tá com a cara assim, tipo, triste, e depois da conversa, né? dá aquela transformada, aquela iluminada, sobe o semblante da pessoa, assim, ela fica alegre, fica brilhando, independente, pode ter sujeira, pode estar na rua, pode estar onde for, a gente encontrou pessoas doentes. É muito forte, né? É muito forte. Vocês sabem muito bem o que é isso, porque vocês estão ali todo dia. Vamos ver um vídeo de vocês antes da gente conversar mais um pouquinho? Vamos assistir. E tudo que o inimigo quer é facilitar nosso caminho ao inferno. O pecado nos cega, o pecado nos afasta de Deus, o pecado nos faz acreditar que o nosso modo de vida é agradável. Mas não é agradável, meus irmãos, precisamos nos arrepender. Nós temos que ser livres dessa escravidão do pecado. A gente tem que ser livre dessa escuridão. E só seremos livres dessa escuridão por meio de Jesus Cristo, que é a luz. E ele diz assim, quem crê em mim, crê não só em mim, mas naquele que me enviou, que é Deus. Aquele que crê em Jesus, crê em Deus. Aquele que crê em Deus tem que acreditar em Jesus. Amém? Eu, que sou a luz, vim ao mundo para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não julgo, pois eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Ia parar, mas não demorou para seus manos te chamar, sua mãe desesperada segurando você, chorando, implorando, você foi nem que saber, você está feliz, enquanto sua mãe chora. Vamos acordar, juventude, quanto é tempo, você está feliz, enquanto sua mãe chora. Sua mãe está chorando. Ele espera você voltar, você que está assistindo, você que está por aí ouvindo essa palavra, ele espera você voltar, nunca é tarde. Todo dia você tem uma chance de se reconciliar com Deus. Nem tudo está perdido. A gente acha que é um peso, né, viver em Cristo, mas não é.
fardo dele é leve, o jugo é suave. É que a gente é apegado às coisas do mundo e parece que tudo que o mundo oferece é bom, mas não é. A gente acha que é da hora, mas às vezes quando Deus abre nossos olhos, a gente pensa, poxa, o que eu fiz da minha vida? O que eu estou fazendo da minha vida? Mas nem tudo está perdido. Aqui, ó, são pessoas que viveram vidas que não agradavam a Deus. Achavam que seria impossível ser transformado, mas Deus me transformou a vida do Mano Del, transformou a vida dos dois irmãos aqui que vieram hoje com a gente. Tá caindo mó garoa, às vezes chuva, mas a gente não está preocupado com isso. Se a gente se molhar, glória a Deus. Se não se molhar, que dizer aqui eu consigo sair, ninguém consegue, tá mentindo. Ninguém consegue sair da droga, do crime. A pessoa sabe que é errado, mas não consegue. A gente fala que tá errado, que sabe, que não sei o quê, mas no outro dia tá puxando um fumo, tá numa carreira de farinha, ou tá fazendo uma fita. A gente não tem a real noção. Só tem a real noção se Deus nos mostrar. E eu creio que um dia Ele vai mostrar para vocês. E quem sabe até os rimadores daqui Deus vai poder estar usando. Não é não? Amém. Porque a gente não sabe o dia de amanhã, não existe o amanhã. A gente vive o hoje. E é que nem o Gilson aqui falou. Deus guarda vocês todos os dias, mano. Porque vocês sabem. Cada bequiviela que vocês passam aí é um veneno. Você não sabe que você vai trombar. Se tromba a polícia, se tromba um humano aí que tá com sangue no olho, tá a fim de derrubar alguém só porque quer ver o cara deitado no chão. Então todos os dias vocês têm um livramento de Deus, mano. O motivo dessa palavra é que você não precisa esperar estar numa cela de um presídio, você não precisa estar numa UTI de um hospital entre a vida e a morte para se arrepender dos seus pecados e entregar sua vida para Cristo. Ele está ao seu lado. O que você tem que fazer é reconhecer que você errou, é reconhecer os seus pecados e entregar sua vida a Ele. Ainda há tempo. Você pode viver aqui na terra com Jesus no seu coração. Aliás, você pode ter muito mais com Ele hoje, nesse dia, nesse lugar. Você não precisa correr perigo, você não precisa entrar em desespero. Você não precisa esperar aos 45, que nem o Mano Brown diz na música Vida Louca Parte 2, que ele fala do Dimas. Você não precisa esperar os 45 do segundo para se arrepender. Entrega sua vida para Jesus. Não porque eu estou dizendo, não porque a gente está aqui, mas pelo que Ele fez por nós, pelo que Ele fez por você. Ele não faz acepção de pessoas. Cada um sabe. Somos o seu corpo, Ele é o cabeça, Ele é a pedra, é a igreja. Outro fundamento nunca será visto, porque já está posto, no qual é Jesus Cristo. Cada parte do corpo, Ele deu um dom de escolhermos, não temos opção. A cada um, ou melhor, Ele deu. Agiu errado se você escolheu, porque vivemos nos seus caminhos, e junto dele, nunca sozinhos. Em nossas vidas já não controlamos, por ele, pra ele, e agora são nossos planos. Porque se você crê, vida eterna tem. Só Cristo salva, não há mais ninguém. Ele venceu a morte. Glória a Deus. Jesus Cristo, o Filho de Deus. Se você crê, vida eterna tem. Só Cristo salva, não há mais ninguém. Ele venceu a morte. Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele é o único. Estamos aqui no povoado do Limoeiro, uma comunidade aqui de Quitinhonha, Virgem da Lapa. Aqui é um dos lugares mais pobres do Brasil, gente. Aqui, ó, já chegou tempos aí que ficou 8 meses sem cair uma gota d'água do céu. Mas Deus tem cuidado desse povo daqui, assim como hoje providenciou aí ajuda enviando seus filhos para estar ajudando. Amanhã a gente vai estar aqui de novo. Foi um dia abençoado, vendo a igreja primitiva em ação, o Filho de Deus fazendo aquilo que tem que ser feito, que é servir ao próximo, não importa onde, não importa como, não importa a situação, se vai chover, se vai fazer sol, estamos aqui para servir ao próximo. Agradeço a Deus que eu estou aprendendo muito com esses missionários, verdadeiros missionários, não aquele que fica de terno e gravata na TV, mas sim aqueles que trabalham para servir isso aí. Nossa, gente do céu, que trabalho incrível.
incrível. Nossa, louvado glória seja de Deus por Deus. isso. Esse último você estava me falando, lá em Minas, Minas né? Gerais. Conhecido como, é o lugar É um mais... lugar chamado Vale do Jequitinhonha, conhecido assim pelas pessoas de fora que vão lá como Vale da Miséria. É o lugar É o mais... lugar mais pobre do Brasil. Meu A gente fala, às vezes as pessoas ficam preocupadas, né? Eu tenho que fazer missão na África, missão na Europa. Na Europa é fácil, né? É, Mas assim, a gente tem que olhar o nosso quintal também. Tem muita gente aqui também vivendo em estado de extrema pobreza, como é no Vale do Jequitinhonha. Aí tem um casal de presbiterianos lá que são muito amigos meus, irmãos que eu conheci assim. Aprendi muito, que é o Sérgio e a Claudinha, que estão à frente de um projeto lá chamado Projeto Semeando no Vale. E eu estive lá, como vocês puderam ver no vídeo, e se Deus quiser, semana que vem estarei lá com outros irmãos, passando mais uma semana para auxiliá-los, né? A gente vai lá para ajudá-los a servir também, além de levar Bíblias, a gente está com a meta aí de levar 200 Bíblias, cestas básicas, material escolar para as crianças, que lá, além da aula bíblica, que não pode faltar, tem um reforço escolar, material de higiene, roupa, entre muitas outras coisas. A gente está indo lá para dar essa assistência para esse casal que já está lá cuidando dessas pessoas. E são umas 7 ou 8 vilas de quilombolas, que são descendentes de escravos que moram nesse lugar. E são pessoas assim que, que nem o Dudu um dia estava contando, que ele viu uma situação de crianças compartilhando da comida, praticamente do chão, né, numa comunidade aqui de São Paulo. A gente vê lá que pessoas, elas não têm nada, tem pessoa que fica 1 mês sem um alimento, 2 meses, e quando recebem a cesta básica choram. Tem meses lá que fica, aqui a gente reclama porque fica 1 mês, 2 meses lá, chega até ficar 8 meses sem cair uma gota de água. Meu Deus, Ou seja, eles dependem, como é que eu posso falar? provisão divina. Da provisão divina, entendeu? E graças a Deus que ele sempre envia os seus filhos para esses lugares. Então, até eu vou para reforçar o pessoal que está assistindo, assim, vamos olhar mais para o nosso quintal, como o reverendo Hernandes falou, às vezes a gente não atravessa a rua para falar. Tem gente que na nossa rua nem sabe que a gente é cristão. No trabalho, em qualquer Entendeu? lugar. Exatamente. Tá entendendo? Porque assim, eu não digo para essas pessoas, que nem o Dudu falou, eu trabalho com aquela. Vocês não precisam ir no Vale do Jequitinhonha, não precisam ir em nenhuma comunidade. Evangeliza na sua casa. Quando tiver uma festinha com seus familiares, no seu trabalho, na sua faculdade, na escola. Por quê? Porque somos um instrumento de Deus. Eu não posso aceitar que exista um cristão que não seja um instrumento de propagação do evangelho. Não tem como. Entendeu? Como você citou aí no versículo do começo aí de Mateus, né? Eu até reforçando aqui, tem uma frase do pastor José Mabés que ele diz: pregar o evangelho não é um dom, é um mandamento. Evangelismo não é para talentosos, é para os obedientes. Uau, graças a Deus, me identifico. Então, se somos obedientes ao Pai, a Jesus, a tudo que Ele nos ensinou, nos ensina todos os dias, temos que ser um instrumento. O evangelho não é exclusivo nosso, meu, seu, dele. O próprio Paulo É diz, para né? todos. Não sou mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, Entendeu? o direito do eu não tenho. Eu tenho que fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai é o quê? É a obediência. E ele mesmo diz, né? Ai de mim se não pregar o evangelho. Que a gente não tem nem do que se gloriar de fazer isso. Porque tem gente que começa a ficar soberbo, vem aquela arrogância porque acha que é o top, é a estrela. Mas a gente não é nada. Tem gente que elogia nosso trabalho, eu falo, a gente tem que responder educadamente, né? Porque a gente tem que manter os pés no chão. Eu falo, se não é Deus, eu não estaria nem fazendo isso. Eu digo mesmo, é verdade. Entendeu? Então, toda a honra, toda a glória seja dada a Deus. E todos, né? Todo mundo, se não fosse por Deus, não estaria nem no trabalho, não estaria Nem- nada. nem Se as aqui pessoas a gente entendessem, estaria. não estaria, E exatamente. graças a Deus ele preparou esse momento. A gente está compartilhando junto isso, né? Para que as pessoas vejam o que Deus faz. Isso. Né? E assim, a gente não pode criar expectativas. Deixa Deus agir, não vamos querer fazer mais do que Ele manda. né? Exatamente. Ai, é coisa linda demais. Ô, gente, antes de tocar, que eles vão tocar, né, não tem como não tocar aqui um pouquinho pra gente, mas para ajudar vocês, esse projeto Onde Dois ou Três, se alguém quiser ajudar, sei lá, gostou desse projeto, quer mandar alguma ajuda, pro projeto Onde Dois ou Três, é isso? Como é que faz? Você pode falar, pode No contactar o Dudu, né, no Instagram, Dudu Nascimento Oficial,
ou no meu Instagram, que é Mensageiro Rap Cristão. O que pedimos é coisa simples, assim, uma ajuda como Bíblias, né? A própria igreja presbiteriana de Pinheiros aí tem nos ajudado com os evangelhos de João. Ai, que legal. Para onde a gente vai, a gente está levando os livrinhos e creio que está indo longe esse livrinho, viu? Ele está evangelizando muita gente. Então, assim, a gente pede coisa simples, a gente não costuma trabalhar com dinheiro. Tanto que quando a gente recebe bênção em dinheiro, a gente fica até constrangido, porque a gente não é acostumado a mexer com isso. Entendeu? Tanto que a gente nunca... políticos já ofereceram ajuda, a gente não aceitou. Por quê? Porque a gente não quer juntar a política com o evangelismo, porque de repente a pessoa vai querer se aproveitar da oportunidade de estarmos nas ruas para usar aquilo como propaganda política, como palanque eleitoral. E a gente não faz isso. Graças a Deus. Entendeu? Entendi, muito Então bom. é isso. E tem a editora Hebron, editora missionária, também pensei aqui, que está fazendo Bíblias a preço de custo, né? E aí, quem quiser também pode, sei lá, pensei nisso agora, porque eles, de uma caixa com 32 Bíblias, R$249, se alguém quiser doar também, né? Fica à vontade, fala com os meninos lá, né? A nossa meta é de levar 200 Bíblias para o Vale, já conseguimos 100. Ah, é? Graças a Deus. Bom saber disso. Bom saber disso. Que benção. Vamos tocar um pouquinho, Sim. então? Essa música que a gente vai cantar é uma música que Deus usou o reverendo Arival. Ai, mais uma vez, né? Porque ele tinha mania, quando a gente se encontrava ali nos corredores ali da igreja, ele falava, e aí, pecador? Ele tem essa mania de chamar de pecador, né? Aí, dessa troca de ideia de pecador para pecador, saiu isso aqui, ó. Vamos lá, Dudu. Que legal. Vai lá. Vamos lá. De pecador para pecador, eu tenho um recado. Jesus nos chama para deixarmos de sermos escravos. O caminho, a verdade e a vida. É Ele quem vai nos regenerar, nos justificar perante ao Pai. Enviado para salvar, mas um dia Ele vai voltar. Esse dia irá chegar e para alguns será tarde demais. Muita atenção no que agora irei dizer. Se arrependa, irmãos, para você não perecer. Seja livre da ira de Deus em Cristo Jesus, que carregou, levou seus pecados a ser morto na cruz. Tem que morrer para viver, parece loucura, mas é desse jeito, é necessário nascer de novo se você quiser entrar no reino. Vem comigo, vou dizer que Jesus ama você, não importa o que você fez, basta crer, se arrepender. Ele nunca deixou de te amar, mas é preciso você renunciar, negar a si mesmo, tomar sua cruz para com Ele poder caminhar. E o refrão é aquele versículo que, se eu não me engano, está em Ezequiel, onde diz que Deus não se alegra com a morte do ímpio, que a vontade dele é que se arrependa, se converta dos maus caminhos e ande com Deus. E como é lindo cada testemunho que a gente vê nas ruas, né? Nossa, de conversões, assim, sobrenaturais, né? Demais. Gente, a gente vai falar que esse conteúdo todo tá na IPP-TV, no IPP Play, e se você quiser assistir mais o programa inteirinho, se não pegou do começo, depois vai estar lá no IPP Play. Assiste esse vídeo com a gente, que a gente já volta falando mais sobre esse trabalho lindo dos meninos de evangelismo na rua, tá bom? Assiste esse vídeo aí para conhecer o IPP Play, esse canal onde tem muito conteúdo cristão para você. Perdeu algum programa da IPP TV? Não se preocupe, no IPP Play você encontra toda a nossa programação em playlists exclusivas para maratonar quando e onde quiser. Manhã IPP, Conversa da Tarde, Notícias do Bem, Pinheirinhos TV e mais de 30 títulos esperam por você no catálogo do primeiro canal de streaming teológico reformado do YouTube. Inscreva-se e acompanhe todo dia conteúdo cristão de qualidade. IPP Play, o conteúdo da IPP TV disponível para você.
De volta! E vamos tocar mais uma aqui, né? Para contagiar mesmo, para mostrar um pouquinho do que várias pessoas na rua recebem. Se imagina, gente, contagia todo mundo, né? Independente de quem. A palavra de Deus sendo lançada, meu, toca, Tem não tem jeito. como É como arrepia, você né? falou, é uma graça que Sobrenatural. é como Jesus Irresistível. diz em João 12:32. Ele fala, né, para os discípulos: E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. É tipo aquela atração que é como você aproximar um ímã de um ferro assim, não consegue. É. É impossível. Quando Jesus chama, É, é irresistível. Exatamente, exatamente. Vamos tocar mais um, então? You do. Oh, Mentiras, crueldades se alastrou no mundo inteiro. A insegurança provocou o medo, a ganância dos homens por causa do dinheiro. Isso é uma realidade. Fama, luxúria, tudo em busca do poder. Do que adianta ganhar o mundo inteiro se vai perder a sua alma? Não deixa o ódio imperar, mas deixa o amor, a paz exalar. Conquistar não é pisar em cima das pessoas, não. Respeitar, aprender a perdoar. Conquistar não é pisar, amar é saber viver. Respeitar, aprender a perdoar. Conquistar não é pisar, amar é saber viver. Do céu, que coisa linda, gente. Tem muita gente aqui gostando. Ó, Ana Paula falou: amo evangelismo nas ruas, que Deus continue abençoando a vida desses irmãos. O Marcão também falou. Marcão do Projeto Resgate, né? Como que foi a ligação de vocês com o Marcão? Então, eu comecei a congregar aqui faz um tempo já. Aí depois que eu me tornei membro, embora eu já realizasse esse trabalho nas ruas, eu queria participar de algo relacionado à igreja, só que também nas ruas. Que demais. Eu não queria ficar dentro da igreja. E que Você vê a demais. vontade que Deus me deu para ficar fora, né? Aí Deus me mostrou, não foi nem assim, eu procurei. Deus me mostrou uma foto do Projeto Resgate na página da igreja lá do Facebook. Que legal. Tá lá Projeto Resgate, aí explicando, é um trabalho realizado na Cracolândia, onde tem uma ressocialização do dependente químico, tal. Aí eu falei, eu preciso conhecer esse projeto. Nossa. E aí eu conheci o Genésio, que ele também é daqui da igreja. Ele é presbítero, o Aham. nome dele é Genésio. E como eu já tinha um contato com ele, inclusive ele foi o primeiro a nos doar bíblias para a gente levar para as ruas. Porque sempre tem aquela troca de bíblias e ele conseguiu umas pra gente. E aí eu falei, ô Genésio, quem é que tá à frente desse projeto de resgate aí? Eu queria participar, eu queria fazer alguma coisa para somar com a igreja, né? E aí ele falou, você procura o Marcão. Foi aí que ele me deu o contato do Marcão, escreveu num papelzinho. E aí eu entrei em contato com o Marcão. Esse Marcão é uma benção de Deus. Ele é Na hora que eu troquei ideia demais. com ele, eu já falei, mano, esse é dos nossos. E aí ele falou, ó, é toda quinta-feira. Não, na verdade era quarta-feira. Só que aí tinha jogo de futebol à noite. E aí os dependentes ficavam muito incomodados, porque eles queriam assistir o futebol também. Mudamos para quinta. E foi aí que eu comecei a frequentar na Cracolândia, o CIAT, junto com os irmãos da Presbiteriana da Luz, que tem o Miguel, que hoje ele está no Canadá. Ele era o que estava à frente lá também desse projeto. E também o Zé Paulo, que ele é um produto saído da Cracolândia, o Zé Paulo. Ele ficou durante muitos anos morando lá dentro. 16 anos? Uns 16 anos. Mas 16 anos. ele falava o nome dos traficantes, das pessoas lá. Os dependentes ficavam até impressionados. Não, o cara é daqui mesmo. Porque às vezes a gente vai falar, tem gente que desacredita, né?
Mas quando ele começou a falar os nomes, assim, deu o testemunho dele, mostrou uma foto dele do RG, ele 10 anos atrás, quando ele era dependente, irreconhecível. Hoje ele é uma pessoa forte, saudável. E Deus tratou ele de que maneira? Ele sofreu um acidente lá na Cracolândia, foi atropelado, chegou a ficar de cadeira de roda. Hoje ele tem quantos pinos na costela? Tem bastante. Ele tem um monte de pinos, mas ele anda e pensa num homem usado por Deus, pregador do evangelho. O evangelista de rua mesmo, né? De rua. E até hoje caminhamos junto. Meu Deus do E céu. assim, a gente é uma coisa assim prazerosa, gratificante. A gente sai da nossa casa numa quinta-feira depois de um dia cansativo de trabalho. A gente sai do SEAT lá da Cracolândia, é quase 11 horas, chegamos às vezes meia-noite, 1h da manhã em casa. Mas são coisas que não tem preço. E como a gente já havia conversado aqui no começo, que você falou assim, a gente acredita que tem pessoas lá Sim. que Deus quer mudar. E eu acredito também por quê? Muito. Porque Deus não vai enviar a gente lá por acaso. Não. Entendeu? Lógico que não. O que eu falo para eles lá, né, Dudu? Sempre quando eu chego, eu falo, ó, você sabia que Jesus ama vocês? Porque para ele tirar cada um de nós dentro de casa, para colocar aqui, para falar, jogar conversa fora, não, a gente não tá jogando conversa fora, a gente tá falando dele e nada que tá acontecendo aqui é por acaso. É verdade. E eu agradeço a Deus, assim, pela vida do Marcão, cara abençoado, é uma bênção na minha vida, um irmão, um amigo, né? E é o que o Dudu falou. A gente não fica só nessa de ir pra rua e depois cada um pro seu lado. Não, a gente mantém aquele contato, Isso é aquela muito comunhão. legal. Tem que ter comunhão. Como no caminho a Emaús, como os discípulos reconheceram Jesus? No partir do pão. Entendeu? Comunhão Trocando uma ideia na comunhão. Porque até então eles não estavam reconhecendo que era Jesus que estava ali com eles. Eles andando, conversando, ele fala, você não sabe o que aconteceu, Jesus morreu, que não sei. E eles falando pro próprio Jesus. E quando eles fizeram o partir do pão naquela comunhão, reconheceram Jesus. Entendeu? E é nessa comunhão que a gente reconhece Jesus na vida de cada um de nós. E o Marcão é um instrumento de E Deus. a gente né? entende também que a evangelização é uma responsabilidade, né? Como aqui a gente está hoje na TV aqui, falando dessa responsabilidade, né? Então, levar o evangelho, o pastor Hernandes Lopes sempre fala, né? Muitas pessoas querem fazer algo, quer fazer, mas não quer deixar Deus fazer algo primeiro para depois a gente fazer algo por alguém, né? E às vezes a gente encontra situações de pessoas, não, eu quero fazer tal, mas deixa Deus fazer algo por você, né? Então, eu tenho aprendido muito assim, né? Com o pastor Arival, né? Falar desse amor ágape, né? Não usar o nome de Deus para obter sucesso, riqueza, não, mas ser usados por Deus pela graça e misericórdia. Então, o nosso propósito, eu e o mensageiro e outros irmãos, é falar desse amor, dessa responsabilidade, né? Porque quem convence é o Espírito. A gente está ali como instrumento, temos nossas falhas, né? Somos pessoas que erramos, mas pela graça de Deus, né? Pelo apoio também da igreja, né? A gente tira muita lição das pregações, das experiências, então a gente leva isso para nossas letras, né? A gente tem muita atenção do que a gente vai cantar, né? Tem a concordância ali, tem que ter a concordância com a palavra de Deus, não pode ser, porque muita gente é atraído pela melodia. Às vezes a melodia é bonita, mas a música não tem contexto, às vezes é uma música herege, então a gente tem esse cuidado também, até na hora de escrever, né, para ter esse contexto de pregar o evangelho genuíno. Esse é uma responsabilidade, né? E o projeto Resgate tem dado fruto. Eu acho que muita gente não conhece esse projeto, né? Pela Igreja Presbiteriana de Pinheiros. É um projeto que ele não trabalha somente assim, vou lá pregar e ficou por isso mesmo. Não. Quando Deus chama, a pessoa quer sair dessa situação, como o Dudu falou, Zé Paulo pega, você quer sair dessa situação. Tem um trabalho de ressocialização, a pessoa vai para uma casa onde ela vai ser bem recebida, instruída pela palavra, porque eu conheço casas que colocam a pessoa para trabalhar só. Mas não tem uma... Acha que vai ocupar a mente da pessoa com trabalho. Não. Se não tiver palavra, a gente tem que ocupar nossa mente com a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir. Então esse trabalho é um trabalho lindo, pessoal. Vocês que não conhecem o trabalho do Projeto Resgate, ressocializa, prega a palavra,
essa pessoa tem todo o atendimento e ela assim não tem custo. A gente mesmo até às vezes ajuda, a gente pega um morador e ele vai para lá, a gente doa um sapato, doa umas roupas, cobertores, porque às vezes tem famílias que ajudam, mas às vezes quando essa pessoa não tem família ou a família mora longe, a gente mesmo vai lá, se junta, vamos um dar um cobertor, tu dá uma roupa, que nem o Marcão esses dias, antes da gente ter encerrado por enquanto as atividades lá, porque teve um surto de tuberculose. O Marcão falou, ó, tem um irmão aqui que a gente tirou de lá e ele está querendo ir para a igreja, então, só que ele não tem roupa. E aí a gente se juntou, como em Atos, né? Cada um se juntou ali, deu um pouquinho. Toma aí, Marcão. E um deu um sapato, deu uma roupa pro irmão estar cultuando, uma coberta, essas coisas. Então esse trabalho, ele dá fruto, não é uma coisa em vão, você que está assistindo saiba disso. E procurem conhecer mais o Projeto Resgate, que é um projeto bênção. É verdade. É um projeto bênção. E é como eu falei para você, a gente tem que olhar com carinho essas pessoas das ruas. É entendeu? verdade, é verdade. E sabe o que é lindo, gente? Porque muita gente se levanta e ao invés de ocupar seu tempo para ir fazer o ID, fazer coisa, fica criticando, fica falando. Acho que a Igreja Presbiteriana de Pinheiros é rica, por exemplo, e não faz trabalho nas ruas. E é uma igreja, enfim, é tanta coisa que a gente escuta. Desculpa até estar abrindo isso aqui, mas isso é uma prova de que o reino de Deus, ele avança independente de qualquer situação. Né? É o reino de Deus que é feito. Que nem o Silvio falou aqui, não aceitaram ajuda política com medo de interesse. Ele falou aqui das letras das músicas, a preocupação com a palavra. Você vê essa coisa genuína e você vê que é o reino de Deus avançando. Você vê que é Deus fazendo, independente dos homens, de instituição, de igreja. Então, o que eu digo assim, para de criticar, né, nas mídias sociais e vamos junto fazer, seja nas ruas, seja no trabalho, seja em casa. Acho que esse é o maior chamado, né, para o ID, assim, e é um privilégio, né, gente? Tipo, não tem coisa na vida. Um dia meu marido falou isso, que trabalha com ação social e com comunidades, ele falou, Lídia, me marcou muito isso, ele falou, Lídia, tem a obra de Deus, nada supre o lugar daquela bênção, daquele privilégio, aquele que preenche o coração fazer a obra de Deus. Nada vai substituir quando você faz a obra de Deus. Vai ficar um vazio enquanto você não fizer. Você vai estar procurando preencher, mas é o vazio da obra de Deus enquanto você não fizer. Vai ficar aquele vazio ali. É a coisa mais É a coisa de todo cristão, né? Não tem como a gente não se sentir incomodado. E a gente ainda vive num país que ele é democrático. É um país que a gente ainda pode ir pra rua, né? Em outros lugares a gente não teria a gente poderia ser apedrejado, poderia, né, ser morto, né? Então, assim, a gente tem um privilégio de ter um país que a gente pode ligar a caixinha no meio do centro de São Paulo e falar da Avenida Paulista, né? Com aquela diversidade de pessoas, de credos. Então, assim, às vezes até o pessoal às vezes joga dinheiro. Falei, não, irmão, não pode. Ele falou, não, aí o que a gente tem lá, a gente dá para um morador de rua comprar uma comida, alguma coisa. Então, assim, a gente tem esse privilégio de morar num país que a gente consegue ainda se comunicar, falar do evangelho e as pessoas aceitarem. Tem pessoas... teve o último que a gente fez agora, tinha até uns gringos lá, tal, não sei se era dos Estados Unidos, enfim, parou, ficou filmando, né? Então, assim, é bacana. E esse registro que a gente faz das ruas não é para a gente se vangloriar, não, mas eu já vi de muitas pessoas falando, puxa, eu quero ir, né? A gente divulga, a gente não tem mérito nenhum. Até evangelizando pela própria rede social. Isso ajuda muito. Porque assim, é que nem você falou da cobrança, das pessoas estarem falando isso. Não, mas a gente não precisa ficar mostrando tudo. Sim. Entendeu? Exatamente. Que tem gente, já me intimidaram assim. O que é que você faz? O que é que você tem feito? Meu Deus. Parece o diabo usando a pessoa para querer que eu me mostre, para querer que eu me vanglorie. Sim. Você tá entendendo? Para querer que eu não faço nada. A gente não faz nada. E Deus usa essas pessoas que não querem aparecer, né? Que ficam assim, tipo, que são tementes ao Senhor, né? Principalmente Deus usa. os missionários. Você vê tanto missionário aí que você nem conhece, mas faz tantas coisas. Eu conheço, o Dudu conhece, entendeu? Sim. Então a gente não... É aquilo que o próprio Jesus diz.
O que a mão direita fizer não deixa a esquerda ver. Então nem tudo. A gente coloca o quê? A gente, que nem mostrou aí, vídeo pregando o evangelho, cantando o evangelho. Meu Deus, é muito lindo. Não passa disso. Por quê? Porque a gente também pode usar isso na rede social Sim. como ferramenta de evangelismo. É verdade, Entendeu? é verdade. Ah, meu Deus, gente, o tempo tá voando, não tô acreditando que passou tão rápido assim, eu tô gostando demais. Já fiz convite pra gente hoje à noite na comunidade lá da Água Branca também, né? Se não der hoje, a gente vai outro dia. Mas vamos lá, vamos junto, é muito gostoso, E né? aí, se não der tempo, a gente continua o papo numa próxima. Numa entrevista. próxima, oh, super top, eu Tem quero muito muito, projeto, tem muito muita papo. coisa, eu queria perguntar mais um monte de coisa, mas não dá. Ó, gente, segue os meninos lá no Instagram, tem o Instagram Mensageiro, underline rapper, com 2 P's, né? Underline cristão, tá aparecendo aí na sua tela, e tem também o do Dudu Nascimento, que é Dudu Nascimento ponto oficial, segue os meninos, se quiser falar, trocar ideia, ajudar, enfim, Só tá chamar. aberto aí, é só chamar Se lá, quiser até para chamar a gente para conversar. fazer evangelismo aí na sua Comunidade. mora, ou se Olha você estiver aí. organizando algum evangelismo, como a própria irmã daqui, que ela está começando a congregar aqui em Pinheiros, nos convidou para ir numa Jaguaré. comunidade aqui no Jaguaré. Ah, Evangelizamos lá, o rapaz vendendo droga, e a gente lá tacando a palavra de Jesus. ai, não tem como. É muita história. É muito irresistível a graça de Deus derramando sobre nós, né? Verdade. Tipo, que Deus continue nos usando, né? Usando vocês. Amém. Para a honra e glória dele. Amém. Gente, é muito lindo, é muito lindo. Mas, ó, aproveitar que vocês deixaram essa deixa, né, de vir mais uma vez, eu já quero deixar o convite aí. Mais uma vez a gente continua conversando, mostrando o que vocês têm feito, né? E a gente vai voltar. Mas eu queria pedir para vocês deixarem uma mensagem, cada um, para quem está assistindo, quem vai assistir futuramente. Por favor, pode começar com o Silvio. A palavra de Deus diz que não devemos nos envergonhar do Evangelho, pois é salvação para todo aquele que crê. E o que a gente vê é muita gente que vem para a igreja automaticamente. E aí vai para casa, fica aquela coisa automática. Só que, como eu falei aqui, tem gente que nem sabe que aquela pessoa é convertida, nem sabe que aquela pessoa congrega. E a gente foi chamado para ser luz, né? Para propagar o evangelho. Então eu vou reforçar mais uma vez. Você não precisa ir para a rua, você não precisa ir para nenhuma comunidade, para nenhuma... eu creio que assim, o chamado é para todos, mas Deus prepara cada um para um lugar. Então, você tem um dom, você tem você é filho, aliás, né? E como filho, você tem a obrigação de pregar o evangelho, seja na sua casa, na faculdade, na escola, com os amigos. Pregue o evangelho, não tenha vergonha. Jesus disse que aquele que o negar, ele vai negar naquele dia, né? Então não adianta ir só para a igreja. Então a igreja tem que ir para a rua. E nós somos o povo de Deus, nós fazemos parte do corpo no qual a cabeça é Cristo. E outra coisa, tem gente, Lídia, que se acha menos importante. Que às vezes a pessoa olha para nossa, como ele prega, como ele canta. Não, isso não vale nada, entendeu? Às vezes Deus te deu um dom e por você se achar inferior àquela pessoa, você não avança. E no corpo de Cristo todos somos importantes, não existe melhor que ninguém. Jesus lavou os pés do discípulo para ensinar isso. É servo de todos, somos todos servos um dos outros, não existe nenhum maior que o outro. O maior é aquele que está em nós, que é Jesus Cristo. Amém. 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 Oh, coisa boa. Aí eu vou fazer da palavra do mensageiro, das palavras, né? É a minha. E a gente vê isso muito no SEAT, né? Essa coisa de dar dar o alimento, o outro dar um copo de suco. Todo mundo é uma equipe. E o que eu posso falar aqui é obedecer. É a obediência, é o que Paulo diz, né? Não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. E fazer disso uma coisa prazerosa, porque você está falando de um Deus soberano, está falando de um Deus que me livrou, né? O mau testemunho não é o meu, não é o dele, o mau testemunho é o de Jesus, que morreu na cruz, né? E a gente vê todo aquele sofrimento de Jesus, né? E tudo que ele fez nos ensinou, né? Os apóstolos, e hoje estamos aqui com essa responsabilidade de obedecer, né? E às vezes a obediência, você pode tomar muita pedrada, né? Aquilo que a gente prega, às vezes, numa comunidade, para um traficante. Porque eles estão falando de que não, você não pode viver na vida do crime, nas drogas. Então a gente vai
contra toda o que a sociedade vive, né? A gente prega, a gente fala a verdade, né? E a Bíblia diz, eu tenho aprendido muito, num sermão do Paulo Júnior, que ele fala que imagina eu com a minha família, com a minha esposa, meu filho, e o meu pai indo para o inferno, porque eu não preguei a palavra. O sangue dele está nas minhas mãos. Imagina. A Lídia falou, né? Que tá escrito, que assim, a escrito. gente vai ser cobrado. Temos que ser atalaias aí, é o que eu digo, né? Você não precisa estar lá ou na Cracolândia, mas seja servo, Seja sirva, instrumento. né? Não é num violão, mas tem outras coisas, igual o reverendo Arival. A gente veio aqui num momento de pandemia, a igreja deu as cestas básicas, assim, puxa, é prazeroso. Isso é o corpo de Cristo trabalhando. Porque assim, é como o Dudu falou, lá no SEAT, tem gente lá que só vai para dar um pão, dar um copo de suco, tem um que só vai para encher o copo. Mas isso é um trabalho importante, valioso. Quando eu fui fazer a primeira vez viagem missionária que eu fui para o Rio, vou mandar um abraço pro Dalton, pastor Walter, ele falou assim, ó, tá vendo, ó? Tem um que canta, tem um que prega, tem um que é mecânico, que se o ônibus quebrar, arruma. Olha lá. Tem uma que sabe fazer comida. Sim. É o corpo, Entendeu? né? É o corpo. É lindo demais. Isso é maravilhoso. Andar com pessoas assim não tem preço. Não tem preço, não tem preço. Porque todo mundo sabe o seu lugar, É. entendeu? Ninguém se acha melhor que ninguém, todo mundo se abraça, todo mundo aprende junto. E é uma coisa maravilhosa. E não é peso nenhum. Não tem peso. Não tem peso, só é gratificante, né? E glorificamos a Deus pelo que o Dudu falou, porque são vários levantes, assim, várias pessoas falando mal da gente, falando que a gente tá errado, que é isso, que é aquilo. Mas quando eu olho para a Bíblia, eu vejo as pessoas dando glória a Deus porque estão sofrendo aquilo que Cristo passou, entendeu? Exatamente. Então eu dou glória a Deus por tudo que a gente passa, pelas pedradas, entre aspas, né? Pelos falatórios, pelo aquilo que você fala também, das pessoas ficarem cobrando, falando que a gente não faz nada. Glória a Deus, a gente não precisa provar nada para ninguém. Nem Jesus quis provar nada pro diabo, quanto mais nós. E quando você tem essa sensibilidade de ver o corpo funcionando, agindo, caminhando, avançando, o reino de Deus avançando, que esperança nos traz nesses dias tão difíceis, né? Onde a humanidade olha e não vê esperança, né? E só vai piorar, a Bíblia fala, e só vai piorar. E por isso que a gente é chamado de louco, né? Como que numa situação que só vai piorar, a gente anda feliz com a esperança de que vai melhorar, né? É tudo louco, Deus escolhe eu os vou contar loucos, uma experiência rápida para Fala. você. Esse ano, nós tivemos um ano difícil, eu e minha família. Sim. Minha esposa, no final do ano, perdeu o bebê. Meu Deus. No começo do ano, pegou Covid. A minha cunhada pegou Covid. A mãe dela pegou Covid. Minha esposa teve uma sequela. Ela teve trombose, sofreu 2 infartos. Meu Deus do céu. Não morreu por um milagre. Eu Meu pedi para Deus. Deus, Pai, leva ela viva até o hospital. E ele manteve ela viva. Hoje ela está bem. Ela ficou com a sequela que ela ficou com insuficiência cardíaca. Uma parte do coração morreu. Ela está tomando remédio para restaurar as veias do tronco, para eles poderem ver o que podem fazer para dar uma qualidade de vida boa para ela. Em meio a tudo isso, ela perdeu a mãe. A mãe morreu de Covid, teve trombose no cérebro. Meu Deus. Perdeu a mãe. Esse ano, assim, foi um ano difícil, porque eu tô cuidando dela Isso, cara. e Deus está cuidando da gente. Mas, assim, ela depende de mim para quase tudo. Hoje ela faz muita coisa, graças a Deus. Ela não dormia deitada, ela dormia assim, do jeito que eu tô, Meu Deus. devido à falta de ar. Sim. E lembra que a gente foi gravar um clipe? Que até você falou assim, poxa, meu, mas você passando tudo isso vai querer gravar. Falei, meu, eu preciso estar com vocês. Quem está me sustentando é Deus. Eu tô aqui pela misericórdia de Deus. Minha esposa, essa semana, ela chorou porque essa semana a mãe dela faria aniversário. Vai ser o primeiro Natal sem a mãe. Meu Deus. Primeiro final de ano sem a mãe. Mas, ao mesmo tempo que a gente sente essa dor da saudade, Deus nos conforta. Então, aonde tem que estar a esperança do cristão? Em Cristo. Nas palavras que Ele deixou pra gente. Exatamente. Então, a gente tem que ler a Bíblia, porque quanto mais a gente olha para a Bíblia, mais vem a esperança, mais vem a fé de que tudo isso vai passar. Entendeu? Exatamente. Então, ele tem me mantido forte para continuar indo nas ruas, para continuar com meus irmãos, que é o Dudu, o Elton, são pessoas assim que têm me fortalecido muito. Entendeu? Quando eu venho na igreja, eu falei esses dias, o Arival me fez chorar em 2 cultos aí, porque até ele chorou em um dos últimos cultos que ele pregou. Porque a gente vê que Jesus é maravilhoso.
entendeu? E que, assim, uma coisa certa na vida enquanto estivermos aqui é a morte, Uhum. entendeu? Todo mundo vai, mas chegaremos em lugar e dia que não vai ter choro, não vai ter doença, não vai ter dor, não vai ter tristeza. É verdade. Então, eu não procuro olhar para o visível. Eu olho para o invisível. Pra Jesus tempestade, fala, né? buscar o reino de Deus. Olha para mim, É, boa. porque eu estou no controle. Eu sou seu refúgio, eu sou sua segurança, fortaleza. E graças a Deus que nós temos Ele. Nossa, E a gente não dá valor a isso. é verdade. A gente quer fazer do nosso jeito, às vezes. A gente acha que está no controle das coisas, quando Deus está cuidando de tudo. É, Então, no dia que a gente foi para a casa de recuperação que o Marcão levou a gente, um irmão aqui da igreja, minha esposa na época estava internada, eu falei, eu dou glória a Deus, eu estou passando por isso, mas eu dou glória a Deus. Ele, nossa, irmão, você tem que estar com muita fé para dar glória a Deus em meio a tudo isso. E eu falei o quê? Sabe por que eu dou glória a Deus? Porque eu sei que minha esposa, mesmo estando no hospital, é o melhor lugar que ela está agora. Por quê? Porque lá vai ter gente que vai cuidar dela melhor do que eu. Eu estou aqui cuidando do nosso filho, nós temos um filho de 8 anos, e eu estou descansando em Deus porque eu sei que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. falou tudo. Verdade. Então, se está acontecendo isso, eu descanso nas palavras dele. A gente tem que confiar mais no na Deus que a gente tem. nas promessas dele, né? Está escrito, se ele disse, É. Aí, Ele disse. E quando acredita nessas promessas, vive milagre, vive Entendeu? o E você- sobrenatural, e você fica mesmo em diante paz. da morte, às vezes. Eu sei Entendeu? porque meu pai também faleceu em 2019. Eu Foi perdi uma minha mãe intimidade. também. ele perdeu a Ah, mãe. meu Deus do céu. É o momento, é a pior dor da vida, né? Perder quem a gente ama. E assim, ele faz aniversário no mesmo dia da mãe. Meu Deus do céu. E aí você vê que a única coisa que te segura é Cristo, é Deus. E é o momento que a gente tem mais intimidade com Deus. Você e aprende que tudo está no controle dele, né? É sobrenatural, é sobrenatural. Ontem foi o aniversário dele aí. Ê, parabéns! Que Deus abençoe. Graças a Deus por mais um ano de Deus, vida, aleluia. né? E que Deus Aquela abençoe esse história que que um dia a virá. gente contou não era nem para eu estar aqui. Lembra que eu contei para você tudo o que É aconteceu? verdade. Então Lídia, aí essa pandemia praticamente veio para mostrar o quanto somos dependentes de Deus, que não estamos no controle de nada. Eu ouvi um dia uma pessoa me dizer que estava indo para a igreja e estava tudo fechado. Mas eu vou porque o pastor falou que Deus levou nossa dor. Eu falei, não, mas isso aí não tem nada a ver, minha irmã. Isso aí se cumpriu, se eu não me engano, em Mateus. Ali era uma promessa de Jesus que estava Olha lá. curando as pessoas ali. Não significa que cristão não pega doença, não. Quantos irmãos nossos não foram para a eternidade devido à Covid? A minha sogra foi uma delas. É. Então, isso mostrou o quão somos dependentes de Deus, fracos, que não temos controle sobre nada. É verdade. E o reverendo Hernandes tem pregado muito sobre avivamento. Isso está nos impulsionando, porque assim, os momentos difíceis nos levam à oração, nos levam a reconhecer, Deus, eu dependo de Ti. Exatamente. Então, uma igreja que não ora, uma igreja que não tem essa comunhão por meio da oração, por meio da palavra, ela não caminha. Não caminha. Não adianta. Você falou tudo. Não caminha. Não avança. Não avança. É Não avança verdade. até para fazer evangelismo. Porque a gente vê no centro de São Paulo, principalmente, tem muita gente lá evangelizando, mas não prega o evangelho. É muita olha aí que loucura. discernimento, gente. É muita loucura. Isso é o quê? É falta de conhecimento bíblico, falta de oração, Tá vendo? entendeu? Olha só. Então, eu agradeço a Deus por estar aqui hoje, aqui, o Dudu, eu pela também. vida do Dudu, porque Deus tem me ensinado muito. Olha Muito. isso. A Olha isso. igreja tem dado suporte, né? A igreja presbiteriana, né? Eu, minha esposa, meu filho, o Silvio, meu irmão também é daqui. Então, assim, então a gente tem essa estrutura da palavra. É. Né? A gente tem. Foi o que a me gente trouxe senta, aqui também. A gente senta aqui e fala, meu Deus. Meu Deus. Aí eu preciso compartilhar isso com alguém. Que demais. Gente, Então é isso. que mensagem. É olhar nessa- para Jesus. Exatamente. E nessa mensagem de graça receber, de graça dar, é que a gente fica, né? Encerra aqui. Eu poderia conversar, mas eles vão voltar, gente. Eles vão voltar. Meninos, quiser. obrigada. Que Deus continue abençoando, usando vocês. eu agradeço. Agradecemos pela Obrigada. oportunidade, né, Agradeço pela Dudu? oportunidade aí. Agradecemos aí Isso, tamo por esse junto. tempo maravilhoso, precioso. Graças a Deus.
Porque aqui, meus irmãos, vocês estão assistindo, aqui é tudo natural, espontâneo, não graças tem a nada ensaiado, não tem nada treinado. É a o Deus. Espírito usando a gente. Graças a Deus. E espero que tudo que foi falado aqui tenha chegado até vocês aí e Amém. para a glória de Deus, porque como foi falado, dele, por ele, para ele são todas as coisas. É verdade, é verdade. Nós somos apenas espectadores do que ele faz. né? Exatamente. Ai, que lindo. Gente, obrigada. E vai ter próxima, a gente volta. Mas vamos assistir aquele vídeo juntos, então, da Wilnara falando de 7 dicas para a gente fazer atividade física, cuidar do corpo também, né? Verdade. Vamos assistir juntos? Vamos. 7 dicas para você que quer começar a fazer atividade física. E você que está em casa, eu vou tentar aqui te encorajar de alguma maneira a começar também. Dica número 1, faça uma avaliação física. Procure um personal trainer, uma academia ou até mesmo um centro esportivo para poder averiguar e ver nos resultados o seu percentual de gordura, de massa magra, ver se você está acima ou não do seu peso e calcular ali o IMC, porque aí vai poder fazer uma planilha, um treino totalmente específico para você. Dica número 2, se você quer praticar, por exemplo, jiu-jitsu, procure um profissional da área ou uma academia da área. Dei o exemplo de jiu-jitsu, mas pode ser qualquer outra modalidade, porque assim, esse profissional, esse professor, ele vai poder te ajudar na prescrição de exercícios, te corrigir totalmente para isso e evitar lesões. Dica número 3, faça pelo menos 3 vezes de atividade física na semana. O que seria? Pode ser caminhada com o seu cachorro, pode ser uma caminhada ou até mesmo uma corrida por 40 minutos. Assim, você consegue diminuir e sair dessa zona do sedentarismo. Motivo número 4, não exagere nas dietas muito restritivas e muito agressivas, porque a chance dela ser mal sucedida são muito grandes. E também, claro, se você fizer uma dieta muito restritiva, a chance de você voltar ao peso e até mesmo a mais é muito grande. Então, evite dietas muito restritivas e faça dietas que te ajude a longo prazo, ou seja, mudança de hábito de pouquinho em pouquinho. Motivo número 5, crie metas, ou seja, pega o seu planner, pega a sua agenda, anota no papel. Um exemplo, quero emagrecer 6 quilos até dia 12 de dezembro de 2021. Consegue? Consegue. Então você vai planejar durante todo esse período até lá a emagrecer. E motivo número 6, seja persistente, não desista. Não desista, mantenha o foco. E motivo número 7, separe uma playlist no seu Spotify, na Amazon Music, no seu Deezer e vá curtir o treino com a playlist que você gosta. Espero ter te ajudado e ter te encorajado a fazer atividade física. Tchau! Muito bom, dicas especiais da Wilnara, o nosso ponto de vista de hoje, gostamos demais, né? Dicas boas. E agora eu quero apresentar para você algo que pode realmente transformar ou dar um novo visual para o seu ambiente. Uma das coisas que nos ajudam a ter um ambiente mais confortável e aconchegante é um ambiente bem pintadinho ali, né? E as tintas da Quali-Vinil são indispensáveis se você está precisando dar aquela remodelada no ambiente onde você trabalha, onde você mora ou onde você desenvolve coisas novas. Porque a Quali-Vinil, além de produzir tintas da melhor qualidade, pode ser encontrada fácil em uma loja pertinho da sua casa ou se não tiver, você pode encontrar no próprio site da Quali-Vinil. Nossos parceiros aqui da IPPTV nos ajudaram muito, né? Refazendo aqui os estúdios, pintando os estúdios, né? E todo mundo que entra fala, nossa, que gostoso. Tinta de qualidade, né? É o que faz a diferença para deixar mais bonito, sem descascar, sem deteriorar, né? E por isso que a gente conta com a ajuda dos nossos irmãos, né? Que são daqui da igreja também. E a gente confia tanto na qualidade, né? Quanto no trabalho deles. Então, nossa dica para você se inspirar, para você transformar, para você decorar, use Quali-Vinil. Muito bom, né, gente? Muito bom poder dar aquela reformada. Quem não gosta, né? Eles ajudaram também em várias missões aí. E muito bom, gente. Nossa dica para você. É isso aí. Eu quero muito comentar aqui que a Estela Mares, quem comentou aqui no nosso chat, a Estela Mares falou, há muito preconceito do hip hop, mas é uma ferramenta muito interessante para usar os jovens e adolescentes. Faço parte do projeto da congregação da minha comunidade e usamos o hip hop na dança. Olha que legal.
legal? A Monique também falou: a paz do Senhor Jesus, parabéns pela unção e ousadia, discipulando e evangelizando, né? Discipulado e evangelismo são essenciais para uma igreja permanecer viva. Deus seja louvado. Também a Aparecida Sobral, a Maila, a Amália, a Rose, né? E muita gente participando aqui do nosso chat. Quero dar um abraço para vocês. A Delva falou: Deus continue sustentando a vida, família e ministério dos irmãos, né? O Daniel também está aqui com a gente, falou: irmão, te amo muito, deve ser amigo dos meninos, é muito bom, né, andar junto. Ana Paula falou: amo evangelismo nas ruas, que Deus continue abençoando a vida desses irmãos. O Marcão também estava aqui assistindo. Enfim, gente, muita gente aqui nos acompanhando. Eu quero agradecer você por estar conosco. Gente, ficamos por aqui, mas amanhã a gente está de volta com mais um Manhã IPP para você. Fiquem com Deus, que Deus abençoe e até amanhã.